Estamos de volta. Agora, gente, seu carro merece um tratamento especial. Lava Jato do Zé, com profissionais especializados, darão ao seu carro o tratamento que ele merece. Lavagem completa, aspiração, polimento cristalizado, lavagem interna e para você esperar uma sala climatizada com minibar. Mas não é só isso não. Lava Jato do Zé também oferece serviços de lavagem de tapetes, sofás, cadeiras. Lava Jato do Zé. Direção Senhor Marcelino, o Popular Zé. Avenida Perimetral no Conjunto Castelo Branco, Parque 10, telefone 99449-4786, bem atrás do lanche Filho da Fruta. Estamos de volta. No próximo bloco, vamos continuar conversando com o Dr. Euler Martins Marques, mastologista e presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia do Amazonas. É só conferir. Estamos de volta, hoje direto do Churrasco da Vila, que fica na Rua Fortaleza 569, na Vila Municipal, que tem o seu delivery através do 98455-5227. Então, aqui, como eu falo sempre, você quer comer uma costela diferente, você quer comer uma comida com sabor diferente, você tem aqui no Churrasco da Vila, que aqui é feito no fogo no chão, onde a costela demora entre 6, 8, às vezes até 10 horas para chegar ao ponto. Então você vai ver. E eles te servem de uma maneira especial. Porque a gordura existe, a gente sabe que faz mal, sabe, mas a gente continua comendo. Infelizmente, essa é a realidade do nosso povo. Mas aqui, eles fazem a costela bem batidinha, toda picadinha, que você não sente aquela gordurama que é comum a gente ver numa costela. Você tem também o cupim, que é uma carne gorda, mas que servido a maneira que ele serve, tem um sabor muito diferente. Mas você tem outras opções. Você tem uma tábua de frios feito na parrilha, frios não, aliás, de legumes feito na parrilha, que você pode saborear e é uma coisa diferente. Você nunca comeu uma berinjela assada de brasa, então você pode comer aqui, entendeu? Então você tem várias opções para comer bem. Se você não quer carne, não quer essas coisas, você tem ainda um hambúrguer especial. Um hambúrguer especial feito com carne especial. Enfim, vale a pena, muito a pena você vir para a Churrasca da Vila. Rua Fortaleza 569, na Vila Municipal, e tem o seu delivery também, se você quer ficar no conforto da sua casa, no aconchego do seu escritório, você pode solicitar através do delivery 98455-5227. Hoje, com a honra e o prazer de estar mais uma vez com o Dr. Euler Martins Marques, mastologista lá da Fundação SECOM, título de especialista em mastologia, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional do Amazonas, que olha, é bastante título para uma pessoa. E esse é o nível dos convidados que o Isto é Manaus oferece para vocês, para tirar as suas dúvidas, fazer programas e até levar informação. Porque, gente, um povo sem informação é um povo sem direção. Por quê? Você vai apareceu uma dorzinha aqui, o que é? Não sei. Mas eu não vou procurar um médico não. Mas quando se fala de um câncer, você tem que ter os seus olhos abertos. Doutor, então, voltando no câncer de mama. Todo câncer de mama, ele começa com um nódulo? Não. O câncer ele pode aparecer de outras formas. Como é que foi descoberto a mamografia, que é o exame que detecta o câncer? Alguns médicos começaram a perceber, depois da mastectomia, eles fizeram um raio-x da peça da mama e verificaram que tinha uma areiazinha, que é chamada calcificações. Então, veja bem, uma das formas de aparecimento do câncer é calcificações. A mulher não sente nada na mama. Ela palpa, não sente nada, o médico palpa, não sente nada. E aí tem várias classificações, nem toda classificação é câncer.
mas tem algumas típicas de câncer. Então tem uma classificação legal, que é o autor, que ele classifica os vários tipos. E dependendo do grau de suspeição da calcificação, tem que ser tirada. Ou através de uma cirurgia, que é chamado mamotomia, que é um aparelho que nem aspirador, chega lá na ponta e faz uma biópsia maior. Ou através de uma cirurgia maior, que é chamada de agulhamento. A gente coloca um ferrinho, um anzol, engata onde está a lesão, a gente corta no centro cirúrgico, né? Que é uma cirurgia maior, e manda para estudo. Então, em primeiro lugar, pode ser calcificações. Outra coisa que pode acontecer com câncer é um derrame na mama, um líquido que sai no mamilo. O principal, tem dois que é o sanguinolento, é sangue no mamilo, que sai pelo mamilo. Esse sangue nem toda vez é câncer. Pode ser um tumor papilífero, que é um tipo de câncer, ou pode ser um papiloma, que é um tumor benigno. Então, a maioria das vezes é benigno, mas tem que procurar o médico. Outra secreção que aparece na mama é uma chamada água de rocha cristalina. Essa também pode ser um câncer, não é que seja, mas tem que também procurar um especialista para acompanhar, para pesquisar, que diga, né? Agora, existe, por exemplo, um líquido verde, que é o mais comum, verde, amarelo, azul, branco, um desses derrames. A gente pode lembrar da bandeira do Brasil, verde, amarelo, azul e branco, né? Nenhum desses é câncer. Então, é mais dilatação dos ductos. Mas a principal forma do câncer realmente é o nódulo, né? Então, aqui no Brasil, no exterior, a maioria das vezes quem dá o diagnóstico é a paciente, né? No primeiro, ela sente um nódulo, um caroço. Agora, tem que dizer também que nem todo caroço é câncer. Não ficar desesperada. A maioria dos caroços é benigno. Nem todo caroço é câncer. Mas isso não significa dizer que você não tenha que procurar um especialista. Não, ela tem que fazer os exames para saber o formato do nódulo, né? Porque quando é câncer, ele tem um formato. Por exemplo, o nódulo que não é câncer, ele parece um ovo, formato oval. Quando o transverso é maior que o anteroposterior, quer dizer, ela é maior do que a altura. Quando é câncer, exatamente o contrário, o nódulo ele é mais alto do que largo. Então, e além da outra característica, mas essa aí é uma das características principais, né? Principais, irregularidade do tumor. Então, tá. Doutor, pode falar. Fale. Não, pode falar. Qual é a conduta que uma mãe deve ter, por exemplo? Ela saiu de uma gravidez, teve o seu filho e de repente ela descobre um nódulo no seio. E ela está amamentando. Certo. Até que ponto essa criança pode ser contaminada com um câncer, caso seja diagnosticado? Não se contamina. No aleitamento não. Mas o que é mais comum na gestante, né, no pós-parto, é chamado galactocele, é um cisto de leite. Uma outra preocupação que pode acontecer é a chamada mastite, que é muito comum, a gente pega muito estudo da mulher. Traduzindo? Mastite é uma inflamação na mama. Existe uma bactéria na pele chamada Staphylococcus. Quando o bebê está mamando, enfim, fez uma fissura no mamilo, entrou essa bactéria. Aí a mama fica vermelha, fica quente, e às vezes forma abscesso, tem que internar, tem que drenar. É complicado, né? Então isso é comum na pós-parto acontecer. E qual é o risco do bebê? Não, em relação ao bebê, ele pode continuar amamentando se não estiver saindo pus naquele lado. Então, enquanto não estiver saindo pus pelo leite, ele pode amamentar. No momento que começar a sair pus, naquele lado que vai sair do pus, ele não pode. Ele só pode no outro. É lógico que o tratamento da mastite é antibiótico, né? Todo antibiótico, em torno de 1% do antibiótico passa para bebê. Aí pode dar diarreia. Mas o tratamento é esse. Então, na maioria das vezes, ela continua amamentando. Ou seja, você que está passando por esse problema, é muito comum você ouvir nas mulheres, não, o bico do meu seio rachou, e feriu, papapá. Mas, gente, se isso acontecer, procura um mastologista, procura um ginecologista, enfim, procura um especialista
para você tirar essas dúvidas e ter a condição de fazer um tratamento mais específico. Precoce para evitar uma formação do abscesso, a formação de uma mastite grave, né? A pessoa no início, ela resolve com uma pomadinha, enfim, às vezes não precisa nem um antibiótico, né? Só uma higiene. Mas quando será complicar, às vezes tem que internar, ficar 7 dias com antibiótico, EV, drenar, e é mais complicado, né? Doutor, vamos passar então para o câncer de próstata. Certo. Uma pessoa acometida de um câncer prostático, ele passa essa doença no ato sexual? Não. Não passa. Não passa. O câncer de próstata, né, é uma doença silenciosa, né? Então, o que a gente recomenda? Eu não sou urologista, mas a sociedade da urologia, a partir dos 50 anos, né, eles pedem para procurar um especialista que é um urologista, né, para quê? Para medir o PSA, que é um hormônio, tá? Que é um tipo de... é um exame, né, de sangue, tá? O ideal depende da idade, mas ele não pode estar... o ideal seria abaixo de 2, né? Depende da idade, ele pode subir um pouco. Mas quando tiver 5 ou 6 em diante, é uma coisa mais preocupante, né? Mas isso aí é com um urologista. Então, a partir de 50 anos, todo homem, né, deveria procurar um urologista para fazer os exames anual. Esse exame anual seria o toque retal, né, para ver a consistência, com esse PSA e, às vezes, se for necessário, um ultrassom de próstata. Mas isso aí é o especialista que tem que avaliar. E no caso da mulher, por exemplo, no câncer de colo do útero, ela transmite isso? Não transmite. É porque, na verdade, o câncer, na verdade, do colo de útero, ele é provocado pelo HPV. É um papiloma vírus humanos. Tem mais de 130 tipos de HPV. Tá entendendo? Então, existe já vacina. Vacina que já estão sendo feitas, né, para os adolescentes, para ver se no futuro diminui a doença, tá? Então já está sendo feito, o governo já está oferecendo, né, os adolescentes a vacina do HPV, que é muito importante ser feita a vacinação. Tá vendo, gente? Esses são os profissionais que a gente traz aqui no nosso convívio para bater esse papo. Quantas informações vocês tiveram aqui num espaço de tempo muito curto? Quantos de vocês não sabiam que você vai tomar banho, você mulher, faz uma exploração no seu seio, vê se você não encontra algum nódulo. Você, senhorinho, você já chegou, passou dos 45, começa a procurar um urologista aí para fazer os seus exames de rotina. Não espere a doença chegar para você procurar, não. Vá fazendo uma imunização, vai melhorando a sua alimentação, enfim, vai tendo uma atividade física, que você vai ter uma longevidade muito maior. E isso, gente, é obrigação nossa, é informar para vocês que o câncer existe, que ele está aí e está crescendo cada vez mais. Por exemplo, eu fico até, às vezes, fora do câncer agora, às vezes até questionando. No passado, a gente guardava uma coisa na geladeira e 4, 5 dias depois comia sem problema. Hoje, você tem bactérias aí violentas agindo, transitando no nosso meio, no nosso convívio. Eu falo que lá em casa é uma briga muito grande por causa da máscara. E a população não está usando. Você vai para um acontecimento social, você não vê ninguém de máscara. Às vezes é até constrangedor para a gente, que eu vou de máscara. A minha mulher também. Por quê? Porque nós já estamos com uma idade avançada. E qualquer uma infecção vai nos trazer problemas. E isso aí é que a gente tem que evitar. Voltando então, e para a gente já encerrar, doutor, que sugestão, que o senhor recomenda para essas senhoras que estão passando por essa fase, mesmo que inicial, mas que já tem um nódulo no seu seio e que precisa procurar um especialista? Que é difícil a sua especialidade. É verdade. É muito difícil. Então vamos lá. Então, primeira coisa, nem todo nódulo é câncer.
tá? Mas tem que ser investigado. Então, ela tem que procurar o ginecologista, o ideal, ou o mastologista. Tá? Fazendo os exames, tá? Existe uma classificação que a gente chama BIRADS. É uma classificação americana que usa no mundo todo. Para quê? Se você for na França, se você for no Brasil, nos Estados Unidos, você vai ter o mesmo diagnóstico. Então vamos lá. Até BIRADS 0, por exemplo, mamografia BIRADS 0 é inconclusiva, aquela mama muito densa que tem que fazer ultrassom complementar. Até aí não quer dizer nada. BIRADS 1, normal. BIRADS 2 também, risco de câncer 0. BIRADS 3, qualquer um desses exames que eu estou falando, BIRADS 3, risco de câncer 1 a 2%, já muito pouco, né? Geralmente não faz biópsia. BIRADS 4, aí tem 4A, 4B e 4C, aí já começa a alterar um pouquinho. O 4A, geralmente qualquer nódulo palpável é 4A, então não tem muito perigo. Agora o 4B e o 4C já tem que fazer biópsia. Qual a biópsia? Através daquela agulha grossa. Hoje em dia a gente faz com agulha grossa. É uma agulha que a pessoa vai no consultório, na clínica, ou pelo SUS ou particular, anestesia local, um pequeno cortezinho, ela introduz uma agulha, ou visto pelo ultrassom, ou ela nunca, se precisar, né? Ela tira um fragmentozinho, esse fragmento já dá o histológico, quer dizer, mesmo que tirasse um pedaço grande, já dá para fazer, se for câncer, até imunohistoquímica, que é um outro exame, é uma biópsia da biópsia, para ver, porque antigamente você dava o diagnóstico de câncer, mama era ductal, ou era como é? Ductal, lobular, ou outro tipo de câncer de mama, né? Especial. Hoje em dia você já classifica em 4 ou 5 subtipos. Luminal A, luminal B, R2, triplo negativo, basal, enfim, com esses resultados aqui, você vai saber qual o teu tratamento inicial. Porque alguns tumores respondem bem à hormonioterapia, outros respondem à químio, outros vão ter que ter uma químio mais agressiva, que é o triplo negativo. Os basais são menos agressivos. O R2 ele fica em cima da célula do câncer, que é o receptor para o câncer. As pessoas que têm esse R2, elas têm mais receptor, então o tumor multiplica mais rápido. Porém, mas já existe um remédio, né, o Herceptin, que é específico para esse tipo de câncer. Então, cada um tem um tratamento específico. Tá vendo, gente? Eu volto a insistir e falar que esse é o profissional que a gente traz aqui para vocês inteiramente de graça. Então, doutor, só nos resta dizer nosso muito obrigado por o senhor dispor do seu precioso tempo, que o senhor está com outros compromissos, mas não deixou de atender o nosso convite e dizer ao senhor, estamos à sua disposição para tantas quantas vezes o senhor assim o desejar. Pois é, eu também estou à disposição, se precisar para outro esclarecimento, eu estou à disposição. Muito obrigado. E obrigado também à direção do Churrasco da Vila, que empresta esse cenário e, além disso, ainda oferece o nosso jantar, que é muito bom, muito boa comida, vale a pena conhecer. Nos encontramos então no próximo sábado, às 7h30 da manhã, sempre com um assunto tão palpitante quanto foi esse. Até lá!